Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo? Vamos lá. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Céu parcialmente nublado, o tempo pode ser chuvoso aí no decorrer do período. Aliás, hoje não tem previsão de chuva aqui para a nossa região, mas pode acontecer também uma pancada esporádica, mesmo que pequena. A temperatura agora é de 30 graus, já ultrapassou a máxima prevista de 29. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 54%. Carmo do Paranaíba e Lagamar também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. E para quem participa durante toda a semana, sexta-feira vamos sortear mais uma caixa com produtos C1000 para você. Ayandra, vai ter aí mais ingressos aí, mais passaportes aí? Vamos fazer uma reivindicação aí, temos que sortear isso aí, tá? Vamos fazer uma reivindicação aí. Muito bem, e a hora que tiver eu falo para você aí. Basta você participar aqui através do 99947-4515. Agora você vai conferir os destaques do programa desta terça-feira com a dona Ayandra na tela. Pode rodar. 10 pessoas morrem em acidente com ônibus próximo a Araguari. Jovem de 26 anos está desaparecido em Patos de Minas. 10 cabeças de gado roubadas de fazenda em Rio Paranaíba são encontradas no interior de Goiás. Segunda fase da Operação Liga dos Campeões mira em quadrilha ligada ao futebol amador de Uberlândia e região. Novo Cangaço, bandidos atacam a agência da Caixa e sede da Polícia Militar em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. E Rações Patenses diz que está cumprindo acordo firmado com o Ministério Público para resolver a emissão de mau cheiro em Patos de Minas. E olha, no quadro Advogado do Povo de hoje vamos receber a doutora Kênia. Ela vem falar sobre como utilizar o período de trabalho rural para a aposentadoria do trabalhador rural e também do trabalhador urbano, se tiver as duas funções, né? Se tiver trabalhado na zona rural e na zona urbana. E também tem convite para o baile de máscaras do Rotary Clube de Patos de Minas Sertão. É só você ficar aqui conosco e você vai acompanhar todas as informações. Final de tudo, você vai ser o telespectador mais bem informado do Alto Paranaíba. Combinado? Então fique aí conosco. Agora é hora de começar as primeiras informações desse programa, chegando com a dona Ayandra. Boa tarde para você, Ayandra. Boa tarde, Gui. Boa tarde para o pessoal de casa. Antes de começar com as informações, quero aproveitar esse espaço aqui para agradecer a você, a Amanda, a toda a equipe da NTV, que, segundo o que eu fiquei sabendo, que foi me informado, vocês prestaram uma homenagem ontem ao meu avô, que faleceu no último domingo. Então, muito obrigada por essa homenagem. E, inclusive, muitas pessoas que estiveram presentes ontem no velório falaram que foram até lá, ficaram sabendo depois de verem aqui no programa. Então, muito obrigada a todos vocês e obrigada também àquelas pessoas que estiveram lá ontem, um ato de solidariedade e carinho com a nossa família. Agora as informações, Gui, a gente tem informação de que um acidente foi registrado no final da tarde de ontem, deixou um carro e uma caminhonete danificados. Esse fato aconteceu no cruzamento da Rua Bar com a Getúlio Borges, no bairro Vila Garcia, aqui em Patos de Minas. O trânsito lá também ficou lento depois da batida, não houve vítimas de ferimento, por isso a Polícia Militar não esteve lá no local. Segundo testemunhas, a condutora do S10 seguia pela Getúlio Borges quando no cruzamento com a UBA bateu no Gol, que teria avançado a parada obrigatória. Com o impacto, o Gol foi empurrado contra a proteção na lateral de uma residência. O carro ficou com a lateral bastante danificada. A condutora do S10 disse que não conseguiu evitar a batida. A condutora do Gol preferiu não falar aí sobre a sua versão
em relação ao ocorrido, então teve essa ocorrência registrada ontem. A gente também tem informação de apreensão de drogas no bairro Caiçaras, aqui em Patos de Minas. Durante um patrulhamento da Polícia Militar, um homem de 28 anos, já conhecido no meio policial, foi abordado. Ele havia saído e entrado em um veículo, um Fiat Argo, e ao perceber a presença da viatura, mudou repentinamente a direção, acelerou o veículo, foi perseguido sentido a Major God. Os militares conseguiram então interceptar o veículo e aí o suspeito não conseguiu fugir, devido ao intenso fluxo. O carro foi parado, estava bastante nervoso. Questionado, ele afirmou que havia pegado esse carro emprestado de um homem que estava na residência de onde ele havia saído e disse que não sabia ali, que tinha droga nesse veículo. Na residência, uma senhora que é a proprietária do imóvel foi informada aí da suspeita, autorizou a entrada da polícia. Um jovem de 24 anos que também estava lá afirmou ter emprestado o carro para esse homem de 28 anos, alegando que havia vendido um celular para ele e que ele usaria esse veículo para buscar o dinheiro da compra desse celular. Quando questionado sobre a droga, esse homem de 24 anos demonstrou surpresa, disse que desconhecia qualquer entorpecente no veículo, relatou que trabalha como motorista de aplicativo e afirmou que havia pegado o carro, aliás, o suspeito, na Avenida Marabá, levado até o centro e posteriormente retornado com ele até a casa onde eles estavam. O proprietário do carro negou ser, então, o dono da droga. O filho da senhora também confirmou que os dois chegaram juntos ao local, realizaram a negociação desse aparelho celular e, em seguida, o suspeito teria pegado o carro emprestado para buscar a entorpecente. Cães farejadores realizaram buscas na residência, mas nada de ilícito foi encontrado. Então, essa grande apreensão ontem aqui no bairro Caiçaras. A gente também tem informação de ação da Polícia Militar Rodoviária. 3 adolescentes foram apreendidos com o veículo furtado no fim da noite de ontem, na MG 410, em Presidente Legário. O carro havia sido furtado em João Pinheiro, eles fugiam aqui sentido a Patos de Minas. Em rastreamento, a Polícia Militar Rodoviária abordou o carro e os menores disseram que realmente viriam aqui para a cidade. Os responsáveis pelos adolescentes não foram encontrados. O Conselho Tutelar de Presidente Legário foi acionado para acompanhar a ocorrência e também a apreensão desses jovens que foram levados aqui para a delegacia de Patos e o carro foi removido ao pátio do Detran para depois ser devolvido aí ao verdadeiro dono. E também uma outra ação aí da Polícia Militar Rodoviária de que ontem à noite 2 foragidos da Justiça foram presos em rodovias da região e um deles, um homem de 27 anos, estava na MG 235 em São Gotardo. Ao verificar lá que havia um mandado de prisão, então, pelo crime de estupro de vulnerável, expedido pela Justiça de São Gotardo, ele foi conduzido para a delegacia. O outro foragido estava na BR-354 em Rio Paranaíba. O homem de 37 anos fugiu dessa ação policial aí na rodovia, mas foi localizado na casa dele, lá naquela cidade em Rio Paranaíba. Ele estava foragido pela Justiça pelo crime de embriaguez ao volante. Os dois foram conduzidos para a delegacia aqui na cidade. E a gente tem um recadinho agora da Propé. Muita informação hoje no programa para o nosso telespectador, inclusive daqui a pouco, ao vivo, nós vamos conversar aí com o delegado da cidade de Rio Paranaíba, que vai falar para a gente, Gui, sobre a ação de recuperação de gado. E eu deixo com você também a gente tocando o programa de hoje, porque também hoje nós vamos falar sobre um acidente, um grave acidente lá em Araguari, próximo a Araguari. Tá muito bem, dona Yandra. Então é isso aí. Eu tenho um recado aqui e a gente vai tocando todas essas informações aqui durante o programa. Mandar um abraço para minha amiga Nega, que ela ligou, mandou uma mensagem aqui para corrigir a gola da minha camisa, que estava torta. Obrigado, Nega. Vai zelando aí do seu amigo aqui, hein? Vai observando aí. Muito bem, hora de falar para você aqui da Propé Calçados. A Larissa chegando aqui, empurrando o seu carrinho de ofertas. Bons produtos, ótimos Larissa? Produtos. Tudo bem com você? Boa tarde primeiro, né? Bem, boa tarde. Três para as mulheres. Novidade no quesito feminino. Sabe que nós homens aqui não temos bem. Nós sempre perdemos no número aqui. Traz duas ofertas ali para os homens, tá 3, 4 para as mulheres. Mas é assim mesmo, vamos lá. A gente tem que se mimar, né, Gui? Não é? É verdade. Então tá certo. Agora, me conta aí, o que você trouxe aí? Conta na hora. Boa tarde, pessoal de casa. Eu vim trazer ótimas ofertas das lojas Propé Calçados. Gente, olha essa sapatilha.
masculina da Savelli, gente, todo em couro, com solado de borracha antiderrapante, super flexível. Então, no dia a dia, ó, palmilha, gente, anatômica, super macia. Temos também essa sandália da Pegada masculina, com solado de EVA, super macia e confortável. Gente, sistema de velcro embaixo e em cima para facilitar na hora de calçar. E talvez a pessoa gosta de colocar para frente, fica como se fosse um chinelo. Dá para usar das duas formas, tá, gente? E olha só, gente, novidade no quesito feminino. Chegou essa sandalinha da Campessi. Sistema calcifácil, palmilha anatômica, saltinho Anabela, gente, para dar o maior conforto e solado de borracha para não escorregar. E tem também na cor clarinha, com o saltinho mais baixo, tipo rasteira, com sistema calcifácil, cheia de detalhe em brilho, também com solado antiderrapante, gente, e palmilha anatômica. E tem esse modelinho aqui, ó, pessoal que tá com pressa, quer calçar rápido, é só de colocar o pé, da Modari. Solado de borracha também, palmilha super macia, Gui. Muito bem. O produto é bom. Quero saber preço. Tem preço? Tem preço. Cobre qualquer oferta. Cobrimos qualquer oferta, Gui. Chegou lá, ó, não tem conversa. Não, você vai comprar da Propé. Exatamente, Gui. Ó, estamos na Rua dos Caetés, bairro Alvorada, Avenida Brasil, bairro Brasil e Centro, lá na Praça do Mercado Municipal, gente. Não perca tempo e venha já garantir o seu. Muito bem, tem o crediário também, tem o crediário. Não podemos esquecer de falar da forma de pagamento, verdade, porque hoje, às vezes a pessoa está meio, eu estou apertado, como é que, a fatura virar. Como é que eu vou fazer para comprar o meu sapato, ou a minha botinha, ou a minha bota, ou a minha botina, para ir para a festa do mês? Não, tem o cartão, a gente facilita no crediário próprio. Gente, 5 vezes no crediário próprio é o cartão. Muito bem, tá aí, sem juros. Sem juros, Gui. Não tem juros, não. E abraço, tem, não? Tem abraço, Gui. E se comprar lá no crediário, ganha abraço aqui também. Ganha abraço também. Vamos lá. Tem abraço para a Ângela no Céu Azul e para a Antônia lá no Alto Colina. Muito bem. E um abraço também para você, Larissa. Também, Gui. Até muito mais. Obrigado. Olha, em continuidade às investigações de roubo de gado na zona rural de Rio Paranaíba, no dia 30 de março, mais 10 cabeças foram recuperadas ontem pela Polícia Civil. Os animais estavam em uma fazenda no município de Tumbiara, no estado de Goiás. O rebanho avaliado em R$150 mil. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar aqui. Me dá meu telefone ali, por favor, Oli, porque tem informações ali para eu conversar aqui com o doutor Guilherme Fonseca Campos, que é o delegado lá de Rio Paranaíba. E ele gentilmente atende aqui a nossa produção para falar com a gente aqui. Ô, doutor Guilherme, boa tarde, prazer recebê-lo aqui no nosso programa, doutor. Boa tarde, Gui, prazer é meu. E aí, é uma enxadada e um mundo velho de minhoca aí, né, que vocês estão arrancando, né, nessa ação aí, né, doutor? Isso, juntamente com a Polícia Militar, né, nós tivemos a informação de que no dia 30 de março ocorreram um roubo cometido mediante o uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, dos caseiros, que foram amarrados e vendados. E iniciamos diligências aqui, um trabalho conjunto com a nossa co-irmã Polícia Militar, e graças a Deus aí conseguimos minimizar, né, o prejuízo sofrido pela vítima. E agora, conseguimos localizar no dia 2. No dia 2 localizamos 13 cabeças de vaca leiteira no município também de Tumbiara, e agora ontem localizamos mais 10 cabeças de gado. Total de 23, doutor? 23 cabeças, de 34 furtadas. E continuamos as investigações para tentar localizar o restante. Creio que logo teremos boas notícias. Aí, na minha opinião, pela experiência de repórter policial e tal, pegou o fio da meada, a polícia não para, né, doutor? Isso. Com os indícios, nós vamos conseguindo mais informações, né, buscando mais informações e assim chegando no resultado principal, que vejo que é a recuperação desse gado, né, e a prisão dos infratores. Inclusive, 2 foram presos no município de Itumbiara, com apoio da Polícia Militar de Goiás. Conseguimos prender 2 e as investigações continuam para a gente identificar os autores, que
possivelmente foram de 8 a 10, que três renderam aos caseiros e vendaram e amarraram e mantiveram eles dentro da casa enquanto colocavam o gado nos caminhões e mediante o uso de pistolas, armas longas, e conseguimos também apreender 2 veículos utilizados no roubo, uma Hilux e um caminhão boiadeiro, ambos de Itumbiara, do município de Itumbiara também, e frisando aqui que esse trabalho não é só nosso da Polícia Civil, não, esse trabalho é também de importante participação aqui da Polícia Militar também, viu, Gui? Oh, tá certo, doutor. Agora, o detalhe é o seguinte, eu queria que o senhor só matar minha curiosidade. Como é que é o modus operandi desse pessoal aí? O pessoal é lá de Itumbiara. Como é que eles detectam uma fazenda em Rio Paranaíba, aí no seu município, detectam aí, sabem quantas cabeças, sabem tudo direitinho, sabem para onde levar, parece que rouba por encomenda. Aliás, isso tem demais, né? Normalmente o roubo, o furto, o ladrão leva por encomenda para não ficar com a prova do crime na mão, né? Isso aí é fácil de entender. Agora, como é que o senhor descobriu isso aí? O que é que aconteceu? Como é que foi a mecânica desse assalto aí, doutor? Gui, esse é o trabalho investigativo que continua, né? Mas 90% dos fatos, dos casos, esses indivíduos que cometem o roubo, o furto, eles recebem informação de alguém próximo da vítima, né? Um conhecido, um caseiro. Inclusive, nesse caso aqui, a vítima, né, foi um pouco negligente e contratou um indivíduo do estado do Maranhão, sem ao menos nem pedir um documento, né? Então aí nós fomos lá no local e no local descobrimos que esse indivíduo, inclusive, tinha um mandado de prisão em aberto no norte do Brasil e que havia cometido um crime de feminicídio e estava foragido aqui na região há 10 anos. E conseguimos, com o trabalho de investigativo, identificar esse mandado de prisão e prendê-lo, né? Cumprir esse mandado. É isso que o senhor está falando aí, doutor, é de extrema importância, porque aqui na nossa região nós temos muito disso, né? Gente que vem de fora, mão de obra importada de outros estados do Brasil, e aí é aquele detalhe, o sujeito contrata por uma simples indicação, não pede para fazer uma investigação em relação à ficha criminal daquela pessoa, e aí pode acontecer um desastre desse aí, né, doutor? Exatamente, isso aí, é bom ter cautela, né, ao contratar qualquer funcionário, né, exigir no mínimo documentos, a folha de antecedentes criminais e indicações de terceiros, né, para evitar esse tipo de ocorrência. Muito bem, doutor, para a gente encerrar, vamos fazer um rescaldo dessa ação até aqui. Foram recuperados de 34 roubadas, foram recuperados 23, ou recuperadas 23 cabeças, faltam ainda 11, a investigação continua, 2 homens foram presos. O senhor imagina que 8 participaram desse roubo, doutor, é isso? Isso, Gui, de 8 a 10. E já estamos também aqui movimentando para logo distribuir algumas representações aí para tentar localizar o restante. Muito bem, e eu quero acompanhar de perto, doutor, porque nós precisamos desse tipo de ação da polícia, a gente precisa divulgar, porque o senhor sabe o tanto que o produtor rural se sente inseguro com a ausência de uma força preventiva. A gente sabe que isso é praticamente impossível de acontecer, de termos isso no Brasil, muito menos aqui no estado de Minas Gerais, mas essa atuação da polícia traz pelo menos uma paz para o produtor rural, né? Sabe que a polícia trabalha, sabe que a polícia vai atrás, tem competência, recupera, acima de tudo, recupera o bem roubado ou furtado lá na sua propriedade. Então a gente precisa divulgar isso aí. É claro que eu não quero de maneira nenhuma atrapalhar as suas investigações aí, mas vamos ficar em contato aí com o senhor, doutor, para a gente ir divulgando cada passo que o senhor concluir aí dessa investigação e dessa ação. Combinado? Combinado, Diego. Estamos às ordens aqui, precisando.
E eu deixar só um alerta aqui, qualquer informação que a população tiver aí, nós temos nosso canal, né, de denúncia, só denunciar, a identidade vai ser mantida em sigilo. Então que o cidadão colabore, né, e nos ajude aí, que se tiver alguma informação, entrar em contato com a gente. Muito bem. Liga no 181, que é fácil, né? O sigilo vai ser mantido, o nome vai ser mantido em segredo, porque tem mais gente aqui da nossa região envolvido nisso aí, né, o doutor? Sim, nós acreditamos que tem assim. Nós vamos chegar nesse pessoal logo, logo, e vamos dar mais informação aí para a população. Muito bem, eu fico no aguardo. Por enquanto, parabéns pelo trabalho aí, pela ação, pela eficiência, né? E continuamos aqui inteiramente à sua disposição, viu, doutor? Obrigado. Obrigado, igualmente. Muito bem, tá aí. Falamos com o doutor Guilherme Fonseca Campos, que é delegado lá de Rio, Paranaíba. Gente, quando a polícia tem esse tipo de ação, a gente fica muito satisfeito, né? Fica satisfeito porque tem esse tipo de ação no combate ao roubo, ao furto, ao crime contra o patrimônio, né? E recupera o bem. Sabe, olha o prejuízo que um produtor rural tem sendo levado dele aí 34 cabeças de gado. Sabe, o prejuízo é enorme. Sabe, uma vaca de leite dessa aí, com todo esse pedigree, com toda essa coisa aí, né? É caro. O investimento é alto para você ter esse tipo de produção aí na sua fazenda. Aí vai lá um mal acabado desse aí, né? Um vagabundo desse aí, vai lá e rouba, leva embora, vai embora. Não dá, né? É preciso pegar mesmo. 2 já estão presos, participaram realmente desse assalto e pode ter certeza que os outros 6 ou 8 que estão faltando aí, porque ele imagina que tenham participado 8 ou 10 pessoas desse assalto, né? Eles já estão no encalço desse pessoal aí e pode ter certeza aí que vai pegar, né? A polícia vai pegar. Vem aqui comigo, deixa eu mostrar para você aqui um grande empreendimento, olha, Pátio Legacy. Pátio Legacy é um condomínio de prédios que está sendo construído aqui em Patos de Minas. Já estão vendendo. Não sabia? Oh, não é possível que você não está sabendo disso. Esse é o grande acontecimento no meio imobiliário nesse ano de 2025 aqui em Patos de Minas. É por isso que o Davi Rodrigues e o Adriel estão aqui para falar a respeito disso aqui. Tudo bem, Davi? Bom demais, Tudo Gui. certo, Adriel? Boa tarde, Gui. Boa tarde. Falei certo ou falei errado? Falou certinho. É o grande acontecimento do ano imobiliário aqui em Patos? Isso mesmo, viu? É um grande acontecimento aqui em Patos. Nunca vi isso aqui em Patos, viu? Novidade muito boa. Temos 4 plantas diferentes, Gui. São plantas de 68 metros quadrados, a partir de 50 até 68 metros quadrados. É uma coisa muito boa aqui para Patos de Minas. Muito bem. E o que é mais interessante é o formato da negociação, né, Davi? É muito boa. A negociação que a gente está tendo é uma negociação muito boa. Ontem a gente fechou 2 contratos, fomos a primeira imobiliária a fechar contratos aqui. Fechamos 2 ontem. Com a negociação muito boa, as 2 clientes saíram satisfeitas, já tentaram comprar e nunca dava certo para comprar. E 2 meninas novas. Uma menina, se eu não me engano, a Camila, ela tem 21 anos. A sua cliente, ela tinha quantos, Adriel? Por aí também. 2 clientes novas de 21 anos conseguindo estar comprando seu apartamento, comprando desde novo, para não precisar... Claro. A hora que chega lá na frente tá tudo pago, tá tudo beleza. Adriel, me fala hoje dessa negociação. Hoje eu quero ouvir você falando da negociação. Conta aí. Então, Gui, o que é bom é porque, no caso, a negociação que nós fechamos ontem, a cliente não tinha um valor para dispor da entrada. Então, o que é o grande diferencial e que viabiliza os negócios? É o parcelamento em até 120 vezes. Então, ficou uma parcela que coube no bolso da cliente. Então, ela pôde comprar, né? Ela pôde adquirir, né? Nós aprovamos o crédito dela junto ao banco também. Nós corremos
com toda essa parte de documentação que é muito importante. Nós tiramos toda a burocracia, né, e entregamos, né, tudo pronto para o nosso cliente. Então, ela ontem já assinou o contrato e realmente agora é só esperar a obra levantar. Ah, muito bem. Vem aí o financiamento, vocês cuidam da papelada, toda a parte ajuda, de documentação, tudo isso aí. E a documentação é grátis. Porque é muito difícil correr atrás disso. Se a pessoa não entender, né, se for a primeira compra de uma pessoa aí no mercado imobiliário, vai ficar baratinado. Mas precisa de estudo, eu não dou conta e tal. Documentação cara. Vocês providenciam tudo isso aí, né? Sim, e também se a pessoa às vezes tiver algum problema para aprovar esse crédito, a gente ajuda, a gente dá os passos, você precisa fazer isso dessa forma para conseguir arrumar o nome para dessa forma conseguir fazer o financiamento, que é a parte mais importante, porque é um empreendimento vinculado à Caixa. E a Caixa, ela tem o programa Minha Casa Minha Vida, e mesmo que a taxa Selic está alta, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa à parte, é um programa do governo, então ele consegue ter taxas muito atrativas, mesmo em um momento econômico difícil. Então a pessoa vai ter uma parcela que vai caber no bolso. É o melhor financiamento que tem no Brasil. Muito bem. Agora me fala do produto. Do apartamento. Hoje eu quero ouvir você falando do que eu vou comprar. E hoje você vai comprar uma qualidade de vida. Vamos colocar por pontos. Primeiro ponto, a gente ali vai ser um condomínio fechado. Então você tem segurança, você que tem filho. Você que fica com medo, nossa, como é que eu faço? Eu quero comprar, mas eu tenho medo de comprar um apartamento, meu menino fica sozinho. Ali não, você vai estar num condomínio vigiado. Então é o primeiro ponto, bacana, correto? Correto. Segundo ponto, a gente vai ter uma área de lazer completa, com piscina adulto e infantil, academia, campo de futebol society e quadra de areia. Tudo completo para você. A gente vai te entregar tudo completo. Podemos fazer o nosso futebolzinho, fazer a peladinha, um churrasquinho fim de tarde, lá dentro do condomínio. Dentro do condomínio. Você vai contar com tudo isso aí. Melhor de tudo, o pessoal falou ontem, a menina que fechou, falou assim, nossa, Davi, vou fechar porque ela vai ter academia pra mim. Imagina eu na academia ali, tranquila, podendo, não precisar nem sair do meu apartamento. Muito bem. Sai, vou ali pra academia, dou um pulo na piscina e volto pro apartamento. E como é que é o apartamento em termos de acabamento? A gente entrega tudo completo. Desde piso, pia, torneiras, tudo entrega. A gente não faz igualzinho. Em São Paulo, o pessoal em São Paulo eles entregam na base do contrapiso, né? Você tem que colocar os pisos, escolher o piso de sua modalidade. Aqui não, a gente vai te entregar tudo completo. Desde o piso, acabamento completo. Com material bom, né? Material bom, qualidade. Tem que ser, né? Qualidade que a Pisolar traz para vocês. Muito bem. E se você quiser modificar alguma coisa, é só negociar com a... Só negociar que a gente faz essa parte de negociação para você também, viu? Tá muito bem. E para achar vocês? Fala aí você, Adriel. Então, Gui, nós estamos ali no escritório, na Rua Padre Caldeira, número 66, na sala 8, em frente à antiga rodoviária. Muito fácil de você nos encontrar. E atendemos 24 horas. Pode mandar mensagem. Nosso telefone é 34 99840 1518. Ou também no 34 99777 5054. Muito bem. Tá dito aí. Obrigado, Gui. Pátio Legacy. Obrigado, Gui. Um abraço para vocês. Vamos tocando em frente aqui, porque 10 pessoas morreram e pelo menos 18 ficaram feridas e tiveram que receber atendimento em um grave acidente com ônibus na madrugada de hoje, na MG 223, entre Araguari e Tupaciguara. Ela faz ali naquela região do Triângulo, essa rodovia, faz como se fosse um anel viário, né? Sai por fora de Araguari, ele não passa em Uberlândia para ir em Tupaciguara, sai por fora, né, margeando ali a divisa com o estado de Goiás, do Triângulo Mineiro, e vai para Tupaciguara. O ônibus transportava cerca de 49 passageiros. O Danilo está com tudo na mão e põe aqui, na tela. Era por volta de 13h40 da madrugada desta terça-feira quando o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, que capotou e ficou tombado na rodovia. O acidente foi no trevo conhecido como Queixinho, na MG 223, próximo a Araguari. 10 pessoas morreram, entre elas 2 crianças. 18 pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas a hospitais da região para receber atendimento. A unidade de pronto atendimento de Araguari recebeu muitos dos feridos e a prefeitura publicou uma nota e informou que a UPA está superlotada e pediu que a população só procure a unidade em casos de urgência e emergência. O ônibus havia saído de Anápolis às 8h30 da noite dessa segunda-feira,
com destino a São Paulo. Esse ônibus aí pertence à Real Expresso e, em nota, a empresa disse que desde a ocorrência do acidente, equipes da empresa foram mobilizadas para prestar apoio no local e junto a familiares também. Disse ainda que colabora com as autoridades para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes. Eu vou dar um recado aqui, depois eu volto para a gente falar mais sobre isso aqui, tá bom? Só um segundo aí. Olha, para trazer mais praticidade, modernidade e sustentabilidade para você, beneficiário da Unimed Patos de Minas, as carteirinhas agora serão apenas digitais, com exceção dos beneficiários com mais de 60 anos. Mas não se preocupe. Para acessar ou obter o cartão virtual é simples. Acesse o aplicativo Unimed Cliente ou chame a Sol pelo WhatsApp que está aí na tela, 3820-1622. 3820-1622. Solicite já. É todo o cuidado da Unimed agora em um clique apenas. Uma forma mais prática, tecnológica e ecológica de receber o cuidado de quem mais entende de cuidar e zelar por vidas. Os QR Codes para baixar o aplicativo estão aqui na tela, né? Unimed Cliente. E pode ser para Android ou para iOS, é só se apontar aqui, ó, nesse QR Code aqui, tá tudo certo. É a Unimed Patos de Minas sempre inovando e se modernizando para melhor atender a todos e, claro, a preocupação com o meio ambiente. Vamos voltar a falar sobre esse acidente que aconteceu ali próximo a Araguari. O Major Fabrício, que é subcomandante do 5º Batalhão de Bombeiros de Uberlândia, está lá na rodovia, onde volta do local do acidente e tem mais informações. Vamos mostrar aí. Põe na tela aí. Ô Major, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Gui. Boa tarde aos telespectadores do MTV. Rapaz, mas que coisa esse acidente aí, né? Eu confesso ao senhor que quando você vê um acidente desse, você assusta, né? Fala, primeira informação, morreu 4, você vê toda aquela parafernália ali, você fala, vai ter mais vítima ali. O senhor tem uma noção do que causou esse acidente? Ali tem uma curva muito fechada, que é chamado o Queixinho, né? Aquele lugar ali é chamado de Queixinho. E já passei ali, inclusive, é uma curva muito fechada. O senhor tem noção da dinâmica, pela sua experiência, do que aconteceu lá, o Major? Justamente, Gui. Nesse momento é prematuro fazer qualquer nível de posição, mas as demais agências, como a Polícia Rodoviária Estadual, a Perícia Técnica da Polícia Civil, estão levantando todas as informações para que nós possamos chegar no eixo conclusivo das causas que levaram a esse acidente. As informações que nós temos é que esse ônibus ele saiu da cidade de Anápolis, Goiás, com destino à cidade de São Paulo, capital. Por volta das 3h40 da manhã, ele saindo da LMG 413, já fazendo adentramento na MG 223, ou seja, a aproximadamente 20 quilômetros da cidade de Araguari, o ônibus perdeu o controle, ele passou pela rotatória e, consequentemente, veio efetuar o tombamento da rotatória. Em decorrência desse acidente, só fazendo o apontamento, Gui, na verdade eram 40 antes, condutor e 5 passageiros. E ao tombar nessa rotatória, diversos passageiros foram projetados, Gui, o que leva a entender, num primeiro momento, que provavelmente eles estavam sem o cinto de segurança. Então, quando os passageiros são ejetados, automaticamente toda a estrutura logística, também malas, bolsas, foram projetados, e em decorrência desse sinistro, nós tivemos 18 passageiros, 18 ocupantes do veículo, os quais foram atendidos com traumas diversos, alguns com maior nível de gravidade, e encaminhados para dados de referência, para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e para a UPA de Araguari.
18 passageiros, eles estavam na cena, conscientes e orientados, com lesões leves ou com ausência de lesões, os quais foram atendidos e foram liberados na própria cena. Infelizmente, na sequência desse acidente, nós tivemos aí 10 óbitos registrados na cena. Dos 10 óbitos, 2 são crianças. Nós não conseguimos ainda precisar a idade de todas elas, uma vez que muitas vítimas foram ejetadas, assim como os pertences. Nós estamos, então, reunindo as informações, vítimas, identificações, para poder precisar a idade. Mas as 2 crianças, uma é estimada 2 anos e meio e uma outra é estimada 4 anos de idade. Infelizmente, uma grande fatalidade registrada aqui na cidade de Araguari, nesta data de 8 de abril de 2025. Ô, Major, o senhor falou um detalhe aí que eu acho que é extremamente importante a gente destacar, né? Porque na curva ali, esse ônibus não podia estar numa velocidade muito alta, tanto é que a gente vê aí as imagens do ônibus, ele não ficou tão estragado assim. A consequência adveio, então, pelo que a gente pode imaginar, pode pensar, ou pode, inclusive, ter vamos falar que é apenas uma suposição, que é esse pessoal andando sem cinto de segurança, né, ô Major? Justamente, Gui, infelizmente, a gravidade das lesões e o número maior de óbitos leva a entender pela dinâmica do acidente que deveu-se pela ausência do uso de cinto de segurança. Trata-se de um ônibus de 2 pavimentos. Então ele tem o primeiro e tem a posição do segundo. Ou seja, é um veículo mais elevado. Então, automaticamente, ao tombar e ser ejetado, a energia que é dissipada tanto nos passageiros quanto nos objetos, ela é uma energia maior. E, consequentemente, infelizmente, proporcional à gravidade das lesões das vítimas. Agora, Major, em relação às vítimas sobreviventes, tem alguma em estado grave ou não? Essas vítimas estão já acompanhadas e não tem mais perigo de morte? Infelizmente, Gui, nós temos sim vítimas em estado muito grave. As vítimas elas foram divididas para 2 unidades de saúde. A unidade de pronto atendimento de Araguari, o Paraguari, e o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. As vítimas com maior grau de gravidade, elas foram encaminhadas para o HC-UFO. E o nível de gravidade delas requer uma atenção muito grande. Então, assim, infelizmente, nós tivemos, além dos 10 óbitos, vítimas em estado muito grave. Qual que é o número dessas pessoas que estão sendo atendidas aí na UFO, Major? Nós estamos com um parâmetro de 18 vítimas. E de acordo com o controle aqui, 8 vítimas foram encaminhadas para a UFO e 10 vítimas encaminhadas para a UPA de Araguari. Muito bem, todo mundo atendido, o que precisava ser feito foi feito aí hoje pela manhã. Encerra aí o trabalho dos bombeiros, ô Major? Justamente, os trabalhos foram encerrados há poucos minutos, Gui. O local já está liberado, o ônibus já foi removido e nesse exato momento as equipes foram desmobilizadas e a minha equipe, inclusive, está nesse exato momento aqui passando pela cidade de Araguari, por isso mesmo que eu estou aqui no interior da viatura. Paramos aqui para que nós pudéssemos prestar essas informações para vocês do NTV e para a sociedade. Major, primeiro é o seguinte, fico muito grato pela sua atenção, pela sua presteza aí com a nossa equipe, nos atendendo aí. O Brasil inteiro hoje quer saber informação a respeito desse acidente, nós aqui não somos diferentes. Quero abraçá-lo aqui através do meu programa, estando assim abraçando o 5º Batalhão, que eu tenho uma estima por esse batalhão muito grande. Estava aí na inauguração, fiz muitas reportagens aí, já fui homenageado pelo comando do 5º Batalhão, então eu tenho um carinho especial pelo 5º Batalhão aí de Uberlândia. Muito obrigado pela sua atenção, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, esse batalhão aí é diferenciado, hein, Major?
Muito obrigado, Gui. Nós quem agradecemos e cumprimentamos, e toda e qualquer demanda cuja atribuição seja competência do Corpo de Bombeiros, nós estamos à disposição para bem atender através do telefone 193. Grande abraço, Major. Boa sorte aí. Obrigado. Muito bem, falamos com o Major Fabrício, o subcomandante do 5º Batalhão de Bombeiros, localizado na cidade de Uberlândia, né, e que atendeu esse acidente ali próximo a Araguari, cerca de 20 quilômetros de Araguari, passando por fora em direção a 365. Esse ônibus tinha saído de Anápolis, ele deve ter vindo ali por dentro, né, passando por Caldas Novas e etc. e tal. Chega em Araguari, ao invés de ir para Uberlândia para cortar caminho, entram por ali, pegam a 365, vai para 153 e desce e vai embora para São Paulo. Então, esse é o trajeto provável que esse ônibus estava fazendo, né? E, infelizmente, com esse acidente aí, um acidente que a gente olha, observa e fala que pode observar que vamos esperar para ver o resultado final da apuração dos motivos desse acidente, mas falta de do uso de cinto de segurança pode ter sido uma causa para o agravamento das vítimas nesse acidente. Mesmo porque a gente olhando o ônibus... Tem imagem do ônibus aí, Danilo? Coloca uma imagem do ônibus aí, por favor. Para a gente... Ó, esse ônibus, ele tombou num lugar que ele não podia... E por dentro dele, ó, não tem tanto estrago assim, né? Tem uma imagem dele em pé. Nós vamos ver essa imagem dele aí, que ele já tinha sido levantado. Ó, tem até uma máquina lá nessa foto aí, mostrando que ele já deveria ser desvirado lá. Então, esse ônibus não estragou tanto assim, né, para causar tantas mortes. O impacto jogou vários passageiros para fora do ônibus, né? Deve ter ficado gente, inclusive, embaixo do ônibus aí. Tem uma imagem dele em pé, rapaz. Acho que não sei se dá para a gente achar aí. Mas ele não teve tanto estrago assim, né? Olha aí, para você ver. Do lado que ele tombou. Essa imagem, do lado que ele tombou. Me fala se tem motivo para ter 18 mortes, não, 10 mortes, 8 pessoas com ferimentos graves, internados lá na UFO, no Hospital de Clínicas da UFO. Se bem que acidente é um negócio assim que não dá para medir, né? Agora, o que mais chama a atenção é essa declaração aí do Major Fabrício, dizendo que possivelmente essas vítimas mais graves, os que faleceram e os que estão mais graves, não estavam usando o cinto de segurança. Deixa eu falar para você da Rede Queiroz de Melo de postos de combustíveis. Olha, você está vendo aí o posto Água Limpa de cara nova, né? O posto Água Limpa agora é bandeira Rio Branco, mas toda a rede, nos 3 postos, tem o mesmo atendimento, tem também o combustível com qualidade, garantido pelo proprietário do posto, e tem preço, viu, gente? Tem preço. A concorrência fica louca aí com a Rede Queiroz de Melo, porque tem preço todos os dias, e sexta-feira costuma ter um preço todo especial aí para você, tá bom? Esse posto aí é o Água Limpa, fica na Major Gotti, pertinho do antigo Balão da Vox, no centro da cidade. O posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia, e o posto Terra Nova na Avenida JK 700, na entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Investigados por integrarem uma suposta quadrilha ligada ao futebol amador em Uberlândia foram alvo hoje da segunda fase da Operação Liga dos Campeões. Ação conjunta entre Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado cumpriu 7 mandados de busca e apreensão. E o Danilo foi na tela. A operação, que teve a primeira fase deflagrada em agosto do ano passado, investiga os integrantes do grupo por suposta lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A quadrilha supostamente patrocina times do futebol amador na região e ostenta a vida de luxo. As forças policiais, coordenadas pelo Ministério Público, na data de hoje, desencadearam
a segunda fase da Operação Liga dos Campeões. Importante essa operação por qual motivo? Primeiro, demonstrando a união das nossas forças, das forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, sob a coordenação do Ministério Público, através do GAECO aqui de Uberlândia, visando o quê? Desmantelamento de uma organização criminosa voltada à prática de ilícitos. Ilícitos esses que envolvem desde o tráfico de entorpecentes até lavagem de capitais. Essa segunda fase, com o cumprimento simultâneo de 7 mandatos de busca e apreensão, visava exatamente angariar mais provas, mais subsídios para a terceira fase desta operação, em que os contraventores utilizavam a prática de jogos, futebol amador, esporte amador, por assim dizer, para a lavagem de capitais. Durante o cumprimento desses mandatos de busca e apreensão, foram arrecadados diversos elementos que subsidiarão a continuidade das nossas investigações, demonstrando mais uma vez a importância da sinergia entre as forças policiais, juntamente com o Ministério Público. Quem ganha com isso é a própria sociedade, porque aqui nós estamos combatendo o quê? A macrocriminalidade. E o foco principal é o quê? Exatamente a descapitalização desta organização criminosa. Um homem foi preso por maus tratos a animais por manter animais silvestres de forma ilegal e em condições inadequadas. Além disso, foram apreendidos 50 certificados de registro e licenciamento de veículos suspeitos e 2 banheiras de hidromassagens ilegais. Um veículo suspeito de ser produto de lavagem de dinheiro também foi apreendido. Foi uma operação integrada, onde coube à Polícia Militar, dos 7 mandados de busca e apreensão, realizar 4. Nesses 4 locais que a Polícia Militar esteve, onde nós empenhamos cerca de 45 policiais militares ao todo, desses 4 locais, num deles nós localizamos o veículo BMW que foi apreendido, bem como cheques e vários documentos de veículos, os quais são utilizados para a prática de lavagem de dinheiro. Muito bem, tá aí, mais um trabalho do GAECO, né? GAECO no combate ao crime organizado. É brincadeira, né? O que tem de crime organizado para diversas coisas é um absurdo. E a polícia está em cima, o GAECO está em cima. O GAECO em Uberlândia trabalha muito, porque ali parece que é o centro. Parece que tudo nasce ali, essas quadrilhas, né? Esse pessoal aí. Uma das épocas mais gostosas do ano está chegando, é a Páscoa. E para deixar esse feriado ainda mais especial, que tal apostar nos sabores irresistíveis da Semil? São diversas opções deliciosas e de altíssima qualidade, perfeitas para a Páscoa e para todos os momentos do seu dia a dia, o ano inteiro. Na hora de preparar suas receitas, conte com o leite UHT, creme de leite e leite condensado. Disponíveis em várias versões, viu? Ingredientes ideais para deixar todo mundo aí na sua casa com água na boca. Semil, mais cremosidade e sabor para a sua Páscoa. Beba saúde, beba Semil. Daqui a pouco, o quadro Advogado do Povo, a doutora Kênia está aqui hoje, nós vamos falar sobre o 13º. Você é aposentado? Já está preparado aí para receber o seu 13º? Você sabe quando você pode receber ou quando você vai receber e de que jeito você vai receber o seu 13º salário? Já não? Aqui na região tem muita gente que trabalha na zona rural e precisa se aposentar, né? A doutora Kênia vai falar sobre isso. Como é que você vai fazer para se aposentar? Você que é trabalhador rural, como é que você faz para aposentar? Eu já trabalhei nos dois, na cidade e na zona rural, né? Como é que você faz, então? Somos dois? Como é que é essa coisa? A doutora Kênia vai explicar para você. E você pode mandar a sua pergunta para cá, ó. Põe aqui na tela. 99947-4515, o nosso WhatsApp. Você pode perguntar aí para a doutora Kênia que ela responde para você aqui no nosso programa. Combinado? Se você tiver dúvida, se não tiver dúvida, ouça o que ela vai explicar. Se tiver dúvida, pode mandar para cá que ela explica para você nos mínimos detalhes. Combinado?
Um jovem está desaparecido em Patos de Minas. Desesperada, a família procurou a nossa reportagem e fez um apelo para que ele seja encontrado. Que coisa, né, rapaz? É a terceira esse ano. Põe na tela. Na manhã deste último domingo, um jovem de 26 anos desapareceu nas redondezas da Catedral de Santo Antônio. Esse jovem, ele tem problemas de esquizofrenia e eu estou aqui com a mãe dele, a dona Sônia. Dona Sônia, foi mais ou menos em que horário que o seu filho foi visto pela última vez? 10h20 da manhã. Ele está com uma camisa azul e uma bermuda laranja. E um chinelo de dedo. Fizemos a ocorrência, nós fomos em todos os hospitais, inclusive nós pegaram BR procurando, nada. Não estou conseguindo encontrar meu filho de maneira nenhuma. Estou de passagem aqui. Não conhece nada aqui não. Não tem mais como caçar ele, que ninguém está encontrando. Informação nenhuma. Tudo quanto é lá que nós fomos, nada. Só estou faltando só postar a foto dele no meio das ruas, mas isso aí eu ainda não fiz. Ele tem, tipo a arminha que ele pôs na perna. Fez como faz a tatuagem, né? Pôs na perna. Uma pessoa muito nervosa, sem o remédio. Ele costuma até brigar mais os outros na rua. É onde eu venho a ter medo que venha acontecer alguma coisa com ele. Eu peço a Gwen que vê ele nas ruas, que, pelo amor de Deus, me ajude. Eu estou sofrendo muito. Então fica o apelo para a população. Se tem alguma informação, se você viu o jovem que você está vendo agora nas fotos aí, na tela da sua televisão, se você o viu, entre em contato, pois a família dele está desesperada à procura dele. Como a mãe dele me disse, eles já andaram aqui pela cidade, na região, e não tiveram nenhuma informação sobre este jovem. Fica o apelo, né, dona Sônia? Fica meu apelo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou sofrendo muito. Eu estou andando demais, eu estou muito até fraca demais. Não estou comendo mais. Para o desaparecimento do meu filho. Eu peço, pelo amor de Deus, me ajude. Fica o apelo da mãe. E se você viu este jovem pelas ruas de Patos de Minas, entre em contato com a Polícia Militar. Muito bem. Está aí feito o apelo, né? É um momento muito ruim para uma família quando tem alguém desaparecido. É pior do que quando acontece qualquer um incidente ou um acidente. Então, é muito ruim. Essa mãe aí deve estar sofrendo muito e precisa da sua ajuda. Se você souber alguma informação, ligue para a polícia. Ligue lá no 190, na Polícia Militar. Passe as informações lá, dê um direcionamento para ser encontrado aí o Elias Gomes dos Santos. Atenção, atenção, hoje é o grande dia D na Farmácia Nacional, viu? Só hoje, 8 de abril, você aproveita uma seleção especial de produtos exclusivos na Farmácia Nacional para cuidar da sua saúde, da sua beleza e do seu bem-estar. São itens de qualidade comprovada, aquele precinho baixo que você já conhece e confia e o melhor, tudo reunido em um dia especial para você economizar. Vitaminas, dermocosméticos, cuidados diários, muito mais esperando você ainda lá na Farmácia Nacional. Não fique de fora dessa. Corra para a Farmácia Nacional, aproveite as promoções exclusivas e descubra um jeito ainda melhor de cuidar de você. Falou em cuidado e preço baixo, falou em Farmácia Nacional. Criminosos armados atacaram simultaneamente uma agência bancária e o quartel da Polícia Militar em Guaxupé, no sul de Minas. O crime aconteceu na madrugada de hoje. Ninguém foi preso até o momento. Põe na tela. Os dois ataques aconteceram por volta de 1h45. Os primeiros disparos foram contra o quartel.
Conforme a ocorrência, câmeras registraram a chegada dos criminosos na sede da 79ª Companhia da Polícia Militar. Os tiros danificaram portas, janelas e paredes do quartel. A ação foi informada por um soldado que estava de plantão. Ele ficou ferido na mão por estilhaços. Instantes depois, a Guarda Municipal fez contato com uma viatura da Polícia Militar, informando a movimentação suspeita de veículos em direção à agência bancária da Caixa Econômica Federal. Os guardas municipais tentaram seguir os suspeitos, momento em que os criminosos abriram a tampa traseira de um dos veículos e dispararam contra a viatura da Guarda Municipal. As viaturas se abrigaram, enquanto mais disparos continuaram na área bancária. A agência da Caixa Econômica Federal, localizada no centro, foi atingida com explosivos e por disparos de arma de fogo. O ataque causou danos generalizados ao interior do prédio. Não há informações se os criminosos roubaram algo da agência. Além do quartel e da agência bancária, a Polícia Militar informou que os suspeitos também efetuaram diversos disparos contra uma base da Guarda Municipal, mas acertaram a parede de uma residência vizinha. Eles também danificaram portas de 2 lojas próximas na área central da cidade. Não há informações sobre guardas municipais feridos. De acordo com a Polícia Militar, os autores fugiram em pelo menos 5 veículos tipo SUV, possivelmente com destino à zona rural. Segundo ainda a polícia, 5 veículos usados na ação foram encontrados durante a manhã de hoje na zona rural de Monte Santo de Minas. A Polícia Militar de Minas Gerais reforçou o policiamento na região, inclusive com apoio da aeronave. Guaxupé tem cerca de 50 mil habitantes e fica perto da divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo. Por isso, a Polícia Paulista também foi acionada. As polícias federal e civil vão investigar o caso. Onde nós vamos parar, hein? Como é que combate um negócio desse? Tem um tipo de crime que parece que vira moda, né, no Brasil. De vez em quando dá uma desaparecida. A gente estava com esse tipo de crime aí desaparecido, né? Agora volta de novo. Numa cidade estratégica para fuga, né, que é Guaxupé, que é pertinho ali da divisa com São Paulo. Muitas rodovias ali naquela região do estado de Minas Gerais. O sul de Minas é cortado por muitas rodovias ali. E aí eles vão lá, atiram. E olha a estratégia deles, né? Eles vão para a agência bancária e vai para a polícia militar, que é quem pode dar o combate. Eles atacam a polícia militar. O povo é absurdeiro, rapaz. Abusado. Né? E que jeito que combate isso aí? Com a vela e um raminho de arruda não é, né? Então a polícia tem que apertar o pé nesse negócio aí, ficar preparada, porque o encontro com uma quadrilha dessa aí é complicado. Muito complicado. O governo de Minas informou que o reforço no patrulhamento conta com apoio das equipes da 18ª Região, da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e do Comando de Aviação do Estado. Diz também que ainda não há confirmação de valores, né, se valores foram levados. Pelo estrago ali devem ter levado, pela fuga devem ter levado alguma coisa dessa agência bancária, né? E agora é aguardar o trabalho da polícia de levantamento, investigação, corre atrás, prende um aqui, prende outro ali. Se prender um, prende o resto. Ou pelo menos descobre o resto, né? Meu recado agora é para você aí de casa que está buscando se diferenciar no mercado de trabalho. Faça parte de uma das maiores instituições de ensino de Minas Gerais. No Unipan Digital, você tem acesso a um EAD com qualidade de presencial que te prepara de verdade para todos os desafios que enfrentará na sua jornada profissional. São quase 20 cursos nas mais variadas linhas de ensino, divididos em 3 modalidades de habilitação: superior tecnológico, licenciatura e bacharelado, com aulas online com prática presencial uma vez por mês. Mas atenção, o período de matrículas está chegando ao fim, viu? Inscreva-se rápido, digital.unipan.edu.br. Unipan Digital, conectando sonhos onde quer que você esteja.
Muito bem, agora é hora do quadro, 1h06, hora do quadro Advogado do Povo. Pode rodar. Aqui comigo, conforme nós anunciamos, a doutora Kênia Araújo. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem, e você? Prazer recebê-la mais uma vez aqui. Prazer é todo meu. Você traz uma notícia boa hoje para o aposentado, principalmente, doutora? Até que enfim, uma notícia boa, né? Pode começar por ela, porque depois a gente vai falar das dificuldades para conseguir uma aposentadoria. Mas vamos falar do 13º. Notícia boa que o governo resolveu esse ano antecipar novamente o pagamento do 13º salário. Para as pessoas que recebem um salário mínimo, né, o pagamento começa agora no dia 24 de abril e vai até o dia 8 de maio. A segunda parcela está prevista a partir do dia 25 de maio e vai até o dia 8 de junho. O pagamento vai ser realizado de acordo com o calendário que foi soltado pelo governo, de acordo com o final do NIS. E o pagamento, então, começa agora no dia 24 de abril. Para os segurados saberem qual período, né, qual banco, qual a data que vai ser o pagamento dele, é possível você tirar essa informação através do aplicativo do Meu INSS. Fazendo login, né, CPF e senha, e lá na informação do extrato de pagamento você consegue verificar qual que é o banco e qual é a data do seu pagamento e a partir de quando você já tem direito a esse recebimento. Esse adiantamento do 13º é só para quem ganha até um salário? Não. Começa primeiro para quem recebe um salário mínimo, que começa no dia 24 de abril, e para quem recebe acima do salário mínimo, o pagamento começa a partir do dia 2 de maio. Ele é pago em parcelas ou é pago de uma vez? Então você paga em 2 parcelas. A primeira agora em abril. Então, começamos. A primeira parcela, o pagamento vai ocorrer a partir do dia 24 de abril e vai até no dia 8 de maio. E o pagamento da segunda parcela vai a partir do dia 25 de maio até no dia 8 de junho. Muito bem. E para quem ganha acima de um salário mínimo, então, começa em maio? A partir do dia 2 de maio. E quem são as pessoas que têm direito a esse pagamento? Pessoas que receberam o pagamento do INSS no ano de 2025. Aí a gente tem os auxílios doença, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, auxílio acidente, aposentadorias. Não tem direito ao recebimento do 13º salário quem recebe o benefício de prestação continuada, comumente conhecido como LOAS. Quando eu ouço assim, tem 13º também quem recebe auxílio reclusão? Recebe, mas lembrando que o auxílio reclusão não é do preso, é do dependente. Mas então... É do dependente. Você tem que assumir as consequências do que provoca para a família dele também, não é isso? Recebe. O sujeito que comete um crime e vai preso, ele comete um crime contra uma outra pessoa, por exemplo, ele vai prejudicar uma família de lá, mas vai prejudicar a sua própria também. Tanto é que o governo tem que socorrer aí, dando um auxílio reclusão para ele, com 13º e tudo. Mas ele recebe o auxílio reclusão se o preso for vinculado ao INSS. Se é aquele que nunca teve vínculo, aí não recebe não. Então, é de acordo com as contribuições do vínculo do preso com o INSS que vai gerar um auxílio do dependente. Muito bem, tá aí. Mas de qualquer maneira, não dá para aceitar, não dá para engolir esse tipo de coisa aí. Então, vai então de abril até qual mês, doutora? Que termina de pagar o 13º. Porque isso é importante também, não é só para o aposentado não, para a economia do país também. A segunda parcela termina no dia 8 de junho. Então, recapitulando, primeira parcela vai do dia 24 de abril ao dia 8 de maio. Segunda parcela a partir do dia 25 de maio a 8 de junho. Para todo mundo? Todo mundo. Aí vai verificar de acordo com o final, né? Para a pessoa saber em qual data está disponível para ela, ela pode tirar a informação do aplicativo do INSS. Muito bem. Doutor, vamos falar então agora de aposentadoria? Vamos agora para as dificuldades de sempre, não? Seito trabalha na zona rural. Vamos começar primeiro para quem trabalha de empregado na zona rural. E normalmente trabalha sem carteira assinada, trabalha numa dificuldade danada, indo daqui para ali e tal. Como é que essa pessoa faz para aposentar? Olha, nós temos a aposentadoria então do trabalhador rural. Essa aposentadoria ela não sofreu modificação com a reforma da Previdência. Então, quais são os requisitos? Trabalhador rural, homem se aposenta aos 60 anos de idade e mulher se aposenta aos 55 anos de idade.
devendo demonstrar 180 meses de atividade rural. Agora, nós podemos ver em qual categoria de trabalhador rural que ele está. Se ele está como segurado empregado, se ele está como diarista rural, se ele está como segurado especial. Dependendo da categoria que ele se enquadra, é um tipo de prova. O segurado empregado, trabalhador rural, a carteira de trabalho é prova. Então, ele vai fazer prova dessa atividade por pelo menos 180 meses de contribuição, 15 anos de atividade. Requisitos, então, trabalhador rural, nós temos 3. Ele tem que ter homem 60 anos de idade, mulher 55, 180 meses de carência e 15 anos de contribuição. E estar na atividade rural, no momento do requerimento ou no implemento do requisito da idade. Esse é o trabalhador rural puro, é aquele que vai se aposentar somente na atividade rural. Agora, nós temos as situações daquelas pessoas que trabalharam na zona rural. Não, antes de chegar nisso aí, tem por exemplo, tem muito disso, o diarista na zona rural, trabalha praticamente todo dia, né, mas trabalha pela diária, hoje para um, amanhã para outro, depois para outro. Esse aí, como é que ele vai provar isso aí? Então, ele tem que ter uma forma de comprovar esse trabalho. Normalmente, isso se faz pelo recibo da diária. A pessoa tem que guardar isso daí. O INSS, para o diarista, em algumas situações, ele é enquadrado como contribuinte individual. Então, quando a gente vai fazer prova para o diarista rural, o administrativo não é a melhor estratégia. Nós temos que passar pelo administrativo, porque nós temos que ter o requerimento administrativo para você ingressar com a ação judicial, mas o posicionamento, quando nós falamos de diarista rural, o judicial é melhor porque ele enquadra ele como segurado especial. Então, dependendo da estratégia, nós temos que avaliar para poder verificar como que vai ser esse requerimento. Mas ele tem que ter prova documental, ele não pode ter prova só testemunhal. E o diarista rural, em regra, ele contribui. Esse é o prejudicado muito, né? Porque é difícil. Porque, eu vou trabalhar para você hoje, eu vou te dar um recibo do que eu... E eles não guardam, né, Gui? Não guardam. Além disso, não tem essa cultura, né? Não tem essa cultura. Então, o diarista ele é mais complicado de prova. Não é impossível, mas é mais difícil. O segurado especial, por exemplo, a forma como que ele vai comprovar. Se ele é proprietário, ele vai apresentar a escritura da terra, comodatário, parceiro. Ele vai ver que tipo de documento ele tem. Contrato de parceria, vale? De arrendamento? Vale. Mesmo que o contrato seja verbal, ele tem que ter outros documentos que comprovam. Ele tem que ter, por exemplo, um comprovante de endereço, ligando ele à terra. Ele vai ter, por exemplo, o posto de saúde da família, certidão de batismo, nota fiscal de produto. Então, assim, nós temos que ligar aquele trabalhador à terra. O título de propriedade aqui, ele não é essencial. Então, se eu não sou proprietário de terra, não é por isso que eu não vou ter o meu tempo enquadrado como especial. Eu posso ter outro vínculo com a terra. O que se busca nessa aposentadoria é comprovar que o segurado especial tira da terra o sustento da sua família. Muito bem, doutora. Agora o detalhe, parece que tem pergunta aí, não? Já tem pergunta? Pertinente a isso aí ou não? Se não tiver, eu vou tocando daqui. Então eu vou terminar com ela sobre esse tema aqui, se não for... Trabalhei 10 anos de carteira assinada, agora, daqui a pouco a gente coloca isso aí. Pode fazer pergunta, que a gente responde aqui. É a gente que eu falo, a doutora Kemi. Doutora, agora, quem trabalhou na zona rural e também na área urbana, também é fácil para aposentar ou é a mesma dificuldade? Fácil não é possível. Nós temos aquelas situações em que o trabalhador rural deixou o campo e migrou para a cidade. No momento de requerer a aposentadoria, nós vamos analisar que tipo de benefício ele tem direito. Se vai ser uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Quando nós falamos na aposentadoria por tempo de contribuição, nós podemos contar o período rural, inclusive quando criança. Então, você pode contar o período rural sem ter a necessidade de indenizar o INSS até 31/10/1991.
Isso para aposentadoria por tempo de contribuição. É importante colocar o tempo rural? Sim, porque depois da reforma da Previdência, o tempo de contribuição ele vai influenciar diretamente no valor do benefício. Então, quanto mais tempo de contribuição você tem, melhor pode ser o valor do seu benefício se você contribui acima do salário mínimo. O administrativo, ou seja, a parte do INSS, porque em regra, quando nós mexemos com período rural, o requerimento ele é indeferido. Então, nós temos que apresentar recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social e o posicionamento do Conselho de Recursos é mais favorável ao segurado do que a Justiça. Recentemente, eu tive uma decisão do Conselho enquadrando um período rural a partir dos 8 anos de idade. Então, vai depender muito do tipo. A partir de quantos anos? 8 anos. 8 anos. Isso. Então, essa homologação de período rural, por exemplo, pode colocar a pessoa em uma das regras de transição da Previdência, né, da Emenda Constitucional 103 e antecipar a aposentadoria. Porque se ela não tiver direito a nenhuma regra de transição, só vai aposentar por idade. Então, por tempo de contribuição, nós podemos contar o período rural desde a infância até 31/10/1991, sem necessidade de indenizar. Preciso de mais tempo posterior a essa data? Pode contar se for homologado, mas aí vai ser indenizado. Agora, quando nós falamos de uma aposentadoria por idade, que envolve o tempo rural... Mas essa outra aposentadoria não independe da idade, não? Independe vai depender da regra de transição que ela vai enquadrar. Uma idade mínima. Se a gente está na regra do pedágio de 50%, não tem idade, ele só tem que comprovar o mínimo de contribuição. Homem, 33 anos e mulher, 28. Então, para você somar esse tempo de contribuição mínimo, você pode usar o período rural, desde que a carência de 180 meses seja contributiva, né? Ou seja, ele tenha pago em dia 180 meses. Então, essa é a aposentadoria por tempo de contribuição. Quando nós falamos em aposentadoria por idade, que vai envolver o tempo urbano e o tempo rural, nós vamos observar a idade do urbano. Para o homem, 65 anos e para a mulher, 62. Quando nós falamos em aposentadoria híbrida, em aposentadoria por idade, você não fala em indenização de período. Você pode usar o tempo rural desde a infância até na data do requerimento administrativo, se ele for intercalado. Saiu da atividade urbana, vai voltar para a atividade rural, você tem que ter um documento que comprove que você voltou para a atividade rural. Então, aqui nós não falamos em indenização e nem da necessidade de estar no urbano ou no rural, tanto faz. Então, o período rural ele pode ser utilizado, sim, nas duas modalidades de aposentadoria e antecipar, principalmente na aposentadoria por tempo de contribuição, o benefício de aposentadoria. Muito bem. Então, ela só traz dificuldade aqui para você entender. Mas vamos lá. Põe pergunta aí na tela. Vamos responder, fazer um ping-pong aqui para a gente responder o nosso telespectador. Rosângela, trabalhei 10 anos de carteira assinada, agora sou vendedora atacadista, mais de 10 anos, sem vínculos empregatícios, recebo comissão. Como devo agir, doutora? Olha, Rosângela, você como vendedora, sem vínculo empregatício, você é uma contribuinte individual. E nessa situação, se você prestar serviços à pessoa jurídica, a obrigação é da empresa de recolher a sua contribuição ao INSS desde 2003, lá com a Lei 10.666. Ela traz essa obrigação da empresa que a pessoa jurídica presta serviços. Agora, se você é contribuinte individual e não está vinculado a nenhum CNPJ, você tem que fazer a sua contribuição. Porque se você não contribuir esse período que você está como vendedora, né, sem vínculo empregatício, ele não vai ser contado para a sua aposentadoria. Então é importante verificar o seu vínculo com o INSS. A obrigação de contribuir nasce com o exercício da atividade remunerada, independente da forma com que você está vinculado, se é empregado ou não. Esses 10 anos de carteira assinada, ela não perde isso aí para contagem, né? Não perde. Então, suponhamos aí, ela tem 10 anos de carteira assinada, ela vai se aposentar aos 62 anos de idade, se ela tiver só isso. Se ela tiver período rural, ela pode somar para completar os 15 anos, os 180 meses de carência. Se ela não tiver, precisa de 180 meses de pagamento em dia.
Cuidado, porque o pagamento em atraso não conta como carência e se fizer pagamento em atraso fora do regramento do INSS, ele não vai contar para a sua aposentadoria por idade. Muito bem, mais alguma aí? Mais alguma pergunta? Maria Lúcia, sou aposentada por invalidez, trabalhei aqui na cidade, antes trabalhei a maioria do tempo na zona rural. Tem como rever esse caso? Olha, Maria Lúcia, depende qual a finalidade. Quanto que você recebe de aposentadoria por invalidez? Se for para aumentar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez, pode ser interessante sim você averbar o tempo rural. Porque depois da reforma da Previdência, o cálculo do benefício leva em consideração o seu tempo de contribuição. Então, para o cálculo aqui, para a mulher, por exemplo, ela sai com 60% da média com 15 anos de contribuição. Então, quanto mais tempo de contribuição você tiver, maior pode ser o seu benefício de aposentadoria, mas se as suas contribuições forem acima do salário mínimo. Se você tiver pago o salário mínimo a vida toda, não adianta você averbar tempo rural, que vai ser no salário mínimo. Mas, Ailton Gomes, como o INSS pode descontar dos salários de aposentados valores de associação do Estado de São Paulo sem a devida autorização, doutor? Ailton, não pode. Infelizmente, nós sabemos que isso foi uma prática comum o ano passado e, pelo jeito, continua esse ano novamente. Associações, sindicatos lançando nos benefícios, descontos de contribuição para essas entidades. O que você deve fazer é entrar no seu aplicativo do INSS, bloquear esse pagamento, entrar em contato com a associação para você receber esse valor administrativamente, se não for possível, entrar com ação judicial, recebimento do valor em dobro, indenização por dano moral. Muito bem, mais? A Enia, boa tarde. Gostaria de saber se para aposentar por idade ou por tempo de contribuição, mesmo se tiver certo com os documentos, precisa de um advogado. Olha, Enia, em momento nenhum a legislação fala que você precisa de advogado para você fazer... Posso responder para ela? Posso? A senhora vai falar assim, mas eu posso falar. Tem que ter um advogado, sabe? Nesse caso aqui, a coisa mais barata que você vai gastar é um advogado, é um profissional da área, para tirar sua dor de cabeça e a possibilidade de você fazer alguma coisa errada. Porque isso é um emaranhado de armadilhas que se tem, que se você não tiver uma pessoa com a lucidez competente para esclarecer isso aí, é chover no molhado. Você vai perder dinheiro mesmo. Então, contrate um advogado. Ponto final. Só complementar para ela aqui, Gui, muitas pessoas confiam muito naquela simulação que tem no site do INSS. Ela não espelha a realidade contributiva do segurado. Lá ela vai trazer período de regime próprio, muitas vezes ela não traz períodos que estão na carteira de trabalho. Então você precisa de fazer uma análise minuciosa da sua documentação. Ontem, conferindo uma carta de concessão de uma cliente de uma aposentadoria por invalidez, eu verifiquei que o INSS deixou de incluir mais de 7 meses de contribuição no benefício dela, o que estava gerando a ela um prejuízo de quase R$500 por mês. Então essa é a diferença de você trabalhar com especialista ou não. Então, contrata um advogado. Vai tirar dor de cabeça aí. Lúcia Helena, boa tarde. Minha mãe é pensionista e nunca contribuiu com o INSS. Está com 84 anos. Ela consegue se aposentar? Lúcia, não consegue. O sistema previdenciário ele é contributivo. Somente vai aposentar quem contribui para o sistema. Nós temos o benefício de prestação continuada, que é o LOAS, para o idoso acima de 65 anos. Mas como a sua mãe já é pensionista, ela não entra nessa possibilidade de receber o BPC. Então, se não contribuiu, infelizmente, a não ser que tenha atividade rural, como nós já falamos. Se não tiver ligada à atividade rural, não aposenta. A Vera, oi, boa tarde, eu recebo o LOAS do meu filho. Eu posso pagar o INSS para eu aposentar? Vera, você está exercendo atividade remunerada? Você tem que ter cuidado com a renda do grupo familiar. Agora, se você for fazer o pagamento como facultativo, que é aquele que paga porque quer, ou seja, ele não exerce atividade remunerada, não vai ter o comprometimento da renda do seu grupo familiar, aí você pode pagar sim. Tanto para você quanto para o seu filho, eu não sei quantos anos ele tem. A importância, Gui, de fazer esses pagamentos, olha,
Porque muitas pessoas acham que, por ela receber o BPC, ela não pode pagar o INSS. Ela não pode pagar no código errado. Se ela pagar no código 1163, o que ela está falando para o INSS? Olha, eu estou trabalhando e estou contribuindo. Agora, se eu faço um pagamento como facultativo, eu posso, por exemplo, o filho, eu não sei que idade ele tem, mas ele pode completar, por exemplo, a idade e se aposentar. Qual que é a diferença do LOAS com a aposentadoria? A aposentadoria paga 10º e o LOAS não. Então, dependendo da situação, dá para você trabalhar com essas estratégias e deixar uma pensão por morte, por exemplo, dependendo da pessoa. Ana Carolina, quando o trabalhador rural vai se aposentar, ele tem direito a receber o acerto por tempo de trabalho? Ana Carolina, eu estou entendendo que é a sua pergunta, então nós estamos falando de um segurado empregado. A aposentadoria não necessariamente ela rompe o vínculo de trabalho. Aí vai depender do jeito que ele vai fazer a rescisão com o seu empregador. Se ele pedir conta, provavelmente ele não vai receber a multa, os 40%. Então, o fato de aposentar não necessariamente rompe o vínculo. O que ele vai deixar acontecer é você sacar o saldo do FGTS. Mas a multa e os demais benefícios aí você só tem com a rescisão. Aposentou, não recebe o seguro-desemprego também. Mas... Eliana, boa tarde. Já tem mais de 8 meses que eu estou esperando marcar uma perícia pelo LOAS. Estou com lúpus. Está certo isso, doutora? Olha, Eliane, a fila de análises do INSS passa de 2 milhões de requerimentos. Então, o que nós precisamos fazer? Você tem que verificar com o profissional que te acompanha, ou se você está fazendo isso sozinha, a forma com que você tem de agilizar isso, ou é ingressando já com uma ação judicial, porque o INSS já passou do prazo de análise, ou fazendo um mandado de segurança para poder forçar essa análise do requerimento. O benefício de prestação continuada, você vai ter que passar por uma perícia biopsicossocial, uma perícia médica e uma social. Então, sem essas duas perícias realizadas, o benefício não é concedido. Aí tem que verificar qual que é a melhor estratégia para forçar o INSS a cumprir a sua obrigação. Muito bem. Tem muitas outras perguntas, mas o nosso tempo está esgotado e da próxima vez ela chega mais cedo para a gente responder muita gente aqui, né? Essas perguntas a gente vai repassar para a doutora Kênia e a gente possivelmente nós vamos armar um esquema com ela aí para ela responder isso aí e a gente colocar no ar aqui para você, ok? Doutora, obrigado pela sua participação mais uma vez, tá? Pode rodar. Muito bem, hora de falar da Bom Pastor. Põe aí na tela, pode rodar. Ao longo de 30 anos, o Grupo Bom Pastor construiu uma sólida trajetória baseada em valores de cuidado e respeito com a comunidade. Desde os seus primeiros passos, a empresa cresceu, tornando-se referência de cuidado e dedicação em momentos desafiadores. Com gratidão, celebramos cada história compartilhada e cada vida homenageada ao longo dessa jornada. Agradecemos cada cliente, colaborador e comunidade que faz parte dessa incrível história. Neste processo de crescimento, ansiamos pelo futuro. Novos projetos estão por vir, novo espaço para homenagem, ampliação das nossas estruturas e muito mais acolhimento e modernização. Essa transformação reflete o nosso compromisso com a excelência para atender as necessidades daqueles que confiam em nós. Agradecemos por fazerem parte dessa história e aguardamos com entusiasmo os próximos capítulos dessa jornada de amor, cuidado e compromisso. Bom Pastor, sempre presente quando faltam as palavras. Muito bem, será realizado no próximo dia 26, lá no Decorfest, mais uma edição do Baile de Máscaras. Para falar mais sobre isso aqui comigo, o Hércules, presidente do Rotary Clube de Patos de Minas Sertão, e o conselheiro Andalécio. E aí, presidente, vou cumprimentar primeiro o presidente, certo? Pela ordem. Pela ordem. Tá bom, presidente? Boa tarde para você. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso estar aqui para passar um pouco a informação do que nosso evento agora dia 26.
na Decofest. É o nosso terceiro baile de máscara. Estou na gestão agora 24, 25. E estamos aí, esse ano com muitas novidades, muitas coisas assim que a gente já tem o terceiro ano. Então, assim, a gente está crescendo cada ano mais a esse evento. Virou tradição, né, presidente? Com certeza, está virando tradição e assim, cada ano que passa a gente está tendo mais gosto em fazer. Por quê? As nossas causas são muito grandes, são nobres. Então, se eu vou passar a palavra ao Andalés, que ele dá um respaldo melhor, que ele tá mais... O Andalés sabe falar muito sobre isso, não? Não sabe sim. Ele chega aqui, se eu brincar, ele toma o microfone e eu fixo o programa. Andalés, tudo bem? Prazer te receber aqui mais uma vez. Igualmente, meu caro Gui Boaventura. Eu fui andar lá na roça, andar a cavalo, lá botei um chapéu lá, falei, esse aqui foi meu amigo Andalécio que me... Tá vendo? O chapéu da comitiva Terra do Milho. Tá novinho, eu conservo, né? Presentes tem que preservar. Mas e aí, me conta aí, baile de máscara é mais um evento, é mais um dos eventos promovidos pelo Rotary, com toda a credibilidade. Quem vai lá se diverte, sabe aonde vai ser aplicado o seu dinheiro, sabe para que está sendo feito aquela festa ali, ou aquele evento, né? E que eu acho que isso é extremamente importante, porque você tem duas ações numa só, né, Andalés? Perfeitamente, Gui e telespectadores, nós do Rotary Clube de Patos de Minas Sertão, mais uma vez, né, estamos aí promovendo o baile de máscaras. Esse baile lá na Decorfest, no qual nós teremos a participação dessa vez da banda The Class, a banda Caipira Country e o DJ Fred. Isso porque estamos lá mais duas bandas e um DJ. Sim, das outras duas edições, o que o pessoal nos pediu? Poxa, Andalécio, poxa, Zé Mauro, presidente Hércules, coloca um country para nós. E nada melhor do que a gente buscar o Rodrigo, né, da Caipira Country, que é um camarada que sempre apoiou, né? Bandas aí que não tem dúvida. Só falar o nome, fala que tá lá e você vai saber que é espetáculo bonito e bom e vai ser bom o ambiente, né? Garantido o espetáculo, viu? E a causa é nobre, é para o Banco de Camas e Colchões Hospitalares. Mais uma vez a gente frisa isso para o povo de Patos de Minas, que o Rotary Clube Patos de Minas Sertão pegou essa causa aí para poder atender as famílias que realmente careçam desse atendimento, desse empréstimo. Hoje nós estamos com quase 100 camas, Gui. Se tivermos, nós estamos lá no nosso depósito com apenas 3 unidades. As demais todas cedidas e é um rodízio constante, porque comumente o pessoal está ligando para nós e nos pedindo, olha, como eu faço, como eu poderia atender meu ente querido, como eu posso atender um amigo, um vizinho que está precisando de uma cama e de um colchão hospitalar. E o outro detalhe, nós também estamos com um projeto, eu quero que isso aconteça com mais arrojo, é o nosso projeto lá, o Nutrir e Suplementar. Esse Nutrir e Suplementar, nós estamos fornecendo suplementação alimentar para pessoas portadoras de câncer ou em tratamentos paliativos. Porque muitas vezes, Gui, quando a gente vai até determinada residência fazer a entrega e a instalação das camas, a gente depara com aquela pessoa debilitada que muitas vezes está ali sem condições de ter uma alimentação normal, ao passo que ele deveria estar tendo esse tratamento mais cuidadoso, mais minucioso através de uma dieta. Lembrando que a gente precisa explicar o que é o tratamento paliativo, né? O tratamento paliativo é aquele tratamento que o médico fala, olha, não tem mais recurso. A cura não vem, o problema vai persistir. Então, é preciso acompanhar essa pessoa até a finitude com dignidade, né? Com um tratamento chamado tratamento paliativo, que é para tirar o sofrimento, para minimizar esse sofrimento. É uma atitude extremamente importante, né? E contribuir para essa pessoa é de muita valia, viu, Andalécio? A gente, a cada entrega, a cada remessa que a gente faz, a gente fica feliz. Nós temos ajudado muito a Casa das Meninas, nós temos ajudado a nossa amiga Marli, lá da Procurar-se, não com a real quantidade que eles carecem, a própria Santa Casa também recebe essa suplementação alimentar. Diante daquilo que nós temos, que o Rotary recebe, que o Rotary é capaz de adquirir, a gente faz essa distribuição e mantemos algumas unidades
conosco para que, se alguém nos ligar ou a gente ficar sabendo, principalmente nessas remessas, nessas entregas de camas, para que a gente possa doar 1 litro, 2 litros ou 3 litros para a alimentação daquela pessoa. Parabéns pela atitude. Aliás, os clubes de serviço todos aqui da cidade, sabe, prestam um serviço aqui espetacular, espetacular. O presidente, como é que faz para ir lá nesse baile? Quanto vai custar? Onde compra esse ingresso? Compra a mesa? Como é que faz? Olha, a gente está com o ingresso avulso, é R$200 o ingresso e a mesa com 6 cadeiras. E se precisar, às vezes tem pessoas querendo mais amigos, a gente coloca mais gente na mesa. Hoje a gente está vendendo lá no Viveiro Marabá. Temos os ingressos, temos a mesa para vender. E assim, é um buffet completo, é um buffet muito amplo, bebidas, vai ter bebidas inclusas. Então, assim, é uma coisa que vai valer a pena. Tenho certeza que todo mundo que for vai gostar. Muito bem. Aí, você passa lá no viveiro, lá, já compra um buquê de flor, leva para casa. Não é isso? E leva. Você sabe que eu sou cliente lá, né? Com certeza, eu sei sim. Sabe que eu sou freguês do Hércules lá, né? Mas, o Andalés, tem uma outra promoção aí que a Ayanda está me falando aqui? Ah, sim. É uma novidade aqui para Patos que talvez poucas pessoas saibam, mas o nosso Rotary, o Rotary Clube de Patos de Minas Sertão, nós fundamos o Rotary Kids Sertãozinho. Crianças de 8 a 14 anos de idade. E estão trabalhando para ter aquela percepção do que é servir ao outro. E nós já estamos aí com um problema do programa Meias do Bem. Nesse sábado, na Major Gotti, próximo à Praça Antônio Dias, estarão lá as crianças do Rota Kids Sertãozinho e alguns monitores para recolher meias. Aquela meia, caro telespectador, que está na sua casa, faltando um pé, rasgada, aquela que está inutilizada, sempre tem lá naquele cantinho da sua gaveta, com certeza, uma meia, 2 meias ou vários pares de meias que você não usa. Leve para nós lá na Major Gotti, próximo à Praça Antônio Dias. 40 pares de meias, é possível que nós tenhamos um cobertor para que a gente possa doar para alguém que esteja passando frio. Muito bem, tá aí. Esse é o trabalho do Rotary. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, especial do Hércules, que ainda não tinha vindo aqui, né? E dizer que o Hércules é o proprietário do Viveiro Marabá. Está lá em cima, lá atendendo as pessoas lá. Tem um amigo seu que ele é apaixonado com você, Toninho. Ah, sim. Volta e meia que a gente está conversando e ele fala do Hércules. Aquele Hércules já botou o celular no centro, para ele é meio santo. Obrigado. O Toninho é danado, rapaz. Então, obrigado, viu, Hércules, pela sua participação aqui. Obrigado sempre conosco. Tá bom? Obrigado a vocês. De coração. Muito bem. Parabéns sempre por esse trabalho. Mais alguma coisa? Você sempre tem que falar mais alguma coisa. Sempre. Vai. Te agradecer mais uma vez. Você não tem que agradecer nada. Deus lhe abençoe. Amém. E vocês não têm que agradecer nada. Isso que nós fazemos aqui, não estamos fazendo favor nenhum, não estamos fazendo nada de espetacular ou de excepcional. Isso é obrigação nossa. E nós cumprimos a nossa obrigação, estamos sempre à disposição. É verdade, aquele lema do Rotary, né? Dar de si antes de pensar em si. Antes de pensar em si. Isso é importante. Um abraço, presidente. Um abraço. Até mais. Um abraço, Andalés. Até mais. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Perdeu um único dente. Posso fazer implante? Assista agora esse vídeo aqui ao lado e olha só. A resposta é sim. O implante foi feito para quem perdeu 1, 2 ou vários dentes. E é muito comum vermos as pessoas sorrindo, faltando 1 ou mais dentes na frente e na lateral. E é totalmente possível reabilitarmos o sorriso com os implantes dentários. Existem vários modelos e formatos de implantes, devolvendo estética, sorriso e qualidade de vida. Se você perdeu 1 ou mais ou até todos os dentes e quer reabilitar o seu sorriso, eu, Dr. Tiago Alves, posso te ajudar. Entre em contato agora com a minha equipe e eu te espero aqui. As rações patenses. A Rações Patense diz que está cumprindo o acordo firmado com o Ministério Público para resolver a emissão de mau cheiro em Patos de Minas.
A empresa alega que o calor, picos de energia e falhas em equipamentos são os entraves para a persistência do problema. Vamos ver essa história aí? Põe na tela, pode rodar. Devido a reclamações frequentes realizadas pela população pelo mau cheiro produzido pela indústria As Rações Patense, a empresa resolveu convidar os vereadores para uma visita técnica. Hoje eles estão aqui para conhecer o sistema de produção da empresa, o que realmente produz esse mau cheiro. E a nossa equipe de reportagem não foi convidada, não foi autorizada a entrar na empresa. Mas a gente está aqui acompanhando os desdobramentos e a gente conseguiu falar com o advogado ambiental da empresa. A gente vai receber a comissão de vereadores, de alguns vereadores aqui da cidade, para conhecer a nossa produção e conhecer o nosso processo de tratamento de efluentes, tanto líquidos quanto gasosos, que se referem aos odores. E eles vão ver o quanto a gente evoluiu ao longo do tempo, e o quanto a gente já melhorou. Em dezembro de 2024, o Ministério Público e a indústria Rações Patense firmaram um acordo em termo de ajustamento de conduta para que a empresa implementasse melhorias de compensação dos danos ambientais. Todas as cláusulas estão sendo cumpridas dentro do prazo estabelecido no acordo que a gente assinou com eles, e nada mais é que um melhoramento do nosso sistema que já existe. A gente tem voluntários na cidade que reportam para a gente em tempo real como que estão os odores, para que a gente possa ter um parâmetro de melhoramento, de percepção do que fazer, como fazer para melhorar ainda mais isso aí. Mesmo após a decisão com o Ministério Público, as reclamações sobre o mau cheiro persistem. E a empresa ressalta que a paciência da população é fundamental, pois, assim como qualquer empresa, algumas falhas nos equipamentos podem interferir na produção, o que ocasiona em mau cheiro. Calor influencia, tá? Então essas altas temperaturas influenciam sim esse transporte da pluma de odor para a cidade e principalmente os bairros que estão mais próximos do rio. Então essa pluma de odor ela desce para as áreas mais baixas, mas ao final da noite. Mas ela dissipa logo. E também, como toda indústria, como todo processo produtivo, a gente tem problemas técnicos de maquinário que estraga, daí a gente tem que parar toda a produção para consertar esse maquinário, mas depois a nossa produção volta ao normal. São intercorrências que acontecem. E também tem acontecido com muita frequência piques de energia. E esses piques de energia também fazem toda a produção parar, porque todo o nosso sistema, desde que a matéria-prima chega aqui até sair o efluente para tratamento, precisa de energia elétrica. Então também é um fator que influencia. A primeira visita realizada pelos vereadores teve como intuito conhecer e identificar no sistema de produção da empresa os problemas que são motivo do odor e que têm incomodado a população, além de buscar melhores formas para solucionar o problema. A gente ouviu a população, nós vamos ouvir agora a empresa. Então, nós vamos ver o que nós, como legisladores, nós podemos estar dando a nossa contribuição, tanto para a população quanto para a empresa, que são as duas partes interessadas, e nós temos que trabalhar para que essas demandas sejam resolvidas. Porque a gente entende que a fábrica aqui é de extrema importância para a parte de Minas. Sabemos o lado positivo da fábrica e também o lado negativo que é da questão do mau cheiro. Mas a gente vai estar conhecendo o trabalho da Patense e levando à população essas informações, demonstrando como funciona e como ele vai proceder agora a questão de adaptação para minimizar mais ainda esse cheiro. Os canais de comunicação continuam disponíveis para que a comunidade, ao perceber o mau cheiro, possa alertar a empresa, entrando em contato pelo telefone ou site. O número 34 3818 1853 também é o WhatsApp. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo telefone, o site, a gente tem uma ouvidoria também pelo site da Patense, nossos colaboradores também, a gente está aberto a receber as pessoas para prestar esclarecimentos, para orientar, para receber essas críticas, as reclamações, os elogios também, com certeza que faz muito bem para a empresa continuar aí a evoluir. Mas a gente tem todos esses contatos de comunicação sim, a população pode ficar à vontade em comunicar com a gente.
Vem aí o espetáculo que faz o coração bater mais forte. De 22 a 25 de maio, a Arena do Parque de Exposições será palco da emoção, da adrenalina e do talento. Rodeio Ferramilho 2025 está chegando. Os melhores peões do Brasil vão levantar poeira, mostrar coragem e fazer história. Prepare-se para as noites inesquecíveis. A poeira vai subir. Leve a sua família, chame os amigos e vá sentir de perto a energia de um dos maiores rodeios do país. É emoção de verdade. É rodeio pra valer. Ferramilho 2025, a melhor festa da sua vida. Ah, muito bem, tem aí a Ferramilho, né, rapaz? Uma expectativa, essa época do ano, quando chega abril, é uma expectativa para saber o que vai acontecer na cidade. E aí começa maio, é festa, só sorrir. Aliás, sorria que tem Cicobi Credipatos, a cooperativa do agro, do comércio, de todos para todos, da nossa terra para a nossa gente. Soluções financeiras para o campo e para a cidade. Ao escolher o Cicobi Credipatos, todo mundo ganha. Isso porque, como cooperativa, o Cicobi Credipatos reinveste na sua comunidade, na nossa comunidade. Uma das maiores e mais respeitadas cooperativas de crédito do Brasil, sempre pertinho de você. Abra sua conta e descubra as vantagens de fazer parte de uma cooperativa que transforma vidas. Cicobi Credipatos, somos hoje a cooperativa do futuro. 3 ciganas foram conduzidas à delegacia, onde só faltava isso, né? Mas sob suspeita de furto em uma farmácia no centro da cidade. Entre as suspeitas estão uma mulher de 64 anos e 2 adolescentes de 15 e 12 anos. Põe na tela. 3 pessoas foram encaminhadas à delegacia de Patos de Minas, sendo elas uma mulher de 64 anos e 2 jovens, uma de 15 e outra de 12 anos. As duas foram apreendidas e encaminhadas aqui à delegacia de plantão e logo em seguida acionado o conselho tutelar. O motivo seria por causa de que as 3 teriam participado, as 3 mulheres, de um furto a uma farmácia no centro de Patos de Minas. Segundo as informações, o furto aconteceu na rua Olegário Maciel com o Major Gotti, em uma farmácia, a qual a mulher de 64 anos, acompanhada dessas outras 2 jovens de 15 e 12 anos, entrou na farmácia com um bilhete ali de pedido de ajuda e tudo. Quando foi visualizado por um dos atendentes de que ela havia subtraído produtos da farmácia ali que estava na prateleira e colocado dentro da bolsa. Um dos entregadores, que trabalha na farmácia como entregador aí desses remédios, visualizou essa ação e começou a perseguir as mulheres, então, suspeitas de praticar esse furto. A polícia militar acionada conseguiu localizar elas bem próximo do local onde tudo aconteceu. E segundo informações da polícia militar, a mulher de 64 anos se informou que não teria praticado nenhum tipo de furto. Mas quando foi solicitado para fazer a averiguação na bolsa dela, lá foi encontrado uma cartela de comprimido para dor de cabeça, uma cartela de Neosaldina, um produto também, um creme de pele, um creme de pele ali da marca Dove, também foi encontrado e identificado pela gerente da farmácia de que esses produtos a qual ela havia furtado era sim dessa farmácia. A mulher de 64 anos informou de que as adolescentes de 15 e 12 anos não tinha nada a ver com a história. Estava com ela acompanhada, já que as 3 são ciganas e que inclusive teria chegado da cidade de São Gotardo a Patos de Minas na segunda-feira, quando aconteceu todo esse fato. Tinha acabado de chegar na segunda-feira e à tarde acabou praticando esse furto. Então, diante de toda essa situação, a polícia militar encaminhou as 3, a mulher de 64 anos foi presa por esse crime de furto, encaminhada à delegacia de plantão. As jovens de 15 e 12 anos também vieram até a delegacia, mas aí o conselho tutelar foi acionado para poder dar procedência em relação a isso. Fato é de que a mulher de 64 anos irá responder pelo crime de furto. Pois é, e aí é toda uma raça, que fica manchada com esse tipo de atitude, A pessoa já fica meio assim quando aparece cigano na cidade. E aí vem esses aí que fazem esse tipo de coisa, e não são todos, viu? Tem ciganos muito honestos, muito corretos também. Eu conheço vários.
Olha, vem aqui comigo. A vida não para. Cada etapa traz novos desafios, sonhos e histórias. A cada passo, o Hospital Nossa Senhora de Fátima cresce com você. Em breve, serão mais 7.500 metros quadrados de novas áreas, 20 novos leitos de UTI, UTI neonatal, ampliação da oncologia, pronto atendimento e muito mais. O HNSF cresce para cuidar ainda melhor de você, levando saúde e bem-estar para mais de 25 municípios da região. Agende suas consultas e os seus exames pelo 3820-1000. É WhatsApp também, viu? 3820-1000. HNSF. Apaixonados pela vida. Vamos lá para o nosso WhatsApp, vamos lá? Para a gente finalizar aqui a nossa tarefa de hoje. Cadê o nosso Rose? Boa tarde, Gui, estou ligadinha no seu programa. Obrigado, Rose, um abraço para você. A Mônica, parabéns, Amanda, que Deus te abençoe nessa nova jornada e que esse bebê chegue aos seus braços com muita saúde e alegria para toda a família. Tá aí a Mônica, o recado para Amanda. Ivani, boa tarde, Gui, minha mãe, Dona Ivani, é sua fã e está te mandando um abraço, ela disse que você está lindo. Obrigado, Dona Ivani, um abraço para a senhora. O Edson, boa tarde, Gui, parabéns pela apresentação do programa. Obrigado, Edson. Perdão. Cleomar, boa tarde, Gui, uma ótima tarde a todos vocês. Obrigado, Cleomar, para você também. Vamos lá? A Isaltina, Gui, boa tarde, assisto o seu programa todos os dias. Isaltina, obrigado aí pela sua atenção, viu? Pelo seu carinho. A Heloísa Helena, boa tarde, Gui. Assisto você todos os dias. Um abraço a todos. Obrigado, Heloísa. Abraço para você. O Gleison, boa tarde, Gui. Seu programa é nota 10. Obrigado, Gleison. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Amanhã, meio-dia, eu estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boaventura. Um abraço, boa tarde, tchau, até lá.